A verdade de Deus depende do entendimento do teólogo ou então da denominação, da instituição religiosa. Então, as doutrinas, o culto, o que pode, não pode, somos nós, nossa compreensão teológica, ou nossa instituição, quem define, quem determina o que é certo e o que é errado? Não, é a própria palavra de Deus. Só que na prática, é isso que muitas vezes termina acontecendo culturalmente, etc, etc, infelizmente. Então, vamos começar falando, dando o exemplo da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, onde eu estou há 49 anos. Historicamente, nós reprovamos o catolicismo romano, e o que não falta é lista de pecados para justificar porque eles são reprovados como igreja, porque eles não são igreja, porque eles são um sistema anticristão. E tá certa a análise e tudo mais. E o que a gente termina passando de ideia quando faz, a ideia que a gente transmite quando a gente faz essa crítica é que nós somos, portanto, defensores da fidelidade bíblica, da harmonia bíblica, de todas as doutrinas bíblicas. Então, nós nos submetemos a esse entendimento bíblico. Tanto é que o artigo 1º da Constituição da IPB diz que a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma federação de igrejas locais que tem como única regra de fé e prática as Sagradas Escrituras, como sistema de expositivo de doutrinas, os símbolos de fé, que era para estar lá escrito de Westminster, e ela agora colocou os seus símbolos de fé, não sei porquê. Mas, enfim, é isso que está lá. As Escrituras são, portanto, a única regra de fé e prática. Então, esse é o entendimento. No entanto, quando você observa a prática nas igrejas, nem toda igreja é a mesma coisa. As igrejas presbiterianas, você vê pegando as igrejas dos grandes nomes, ou dos nomes mais famosos, né? Uma igreja tem práticas no culto que não tem nada a ver com a outra. Se uma só canta salmos, a outra canta qualquer coisa. Se a liderança é masculina, a outra é apenas nominalmente masculina, mas qualquer uma anda. Se uma segue de um jeito, outra segue do outro. É uma prática litúrgica bem estranha, o que mostra que nós não estamos coesos. O entendimento dele é que a liturgia tem que ser assim, então, o entendimento de quem? Daquele pastor. E aí fica a verdade sendo praticada condicionada ao pastor, ao conselho, ao presbitério, ao sínodo daquela região, porque esse sínodo é mais sério, aquele não é tão sério, é porque esse aqui tem uma visão de missão desse jeito, aquele já tem de outra, é que esse aqui tem uma visão de culto desse jeito, aquele já tem de outra, é que esse entende o batismo assim, a Santa Ceia lá, mas, irmãos, não há várias verdades sobre o mesmo entendimento bíblico. Se, se o culto é para ser de um jeito, a Bíblia não autoriza adotar vários padrões de culto. Se os elementos de culto são aqueles, são aqueles. Por que somos tão diferentes? Porque na prática a teoria é outra. Isso é um pecado grave. O que na prática nós estamos dizendo é que as escrituras não são o que a gente diz que elas são, o que a gente votou e prometeu. Aí, disciplina bíblica também depende do entendimento da liderança, do que seja pecado e de como tratar. Há uma elasticidade nas interpretações tão terríveis, terríveis, terríveis. Reuniões conciliares, tem muitas que não são nem próxima à ética do mundo, nem próxima. Tal é o nível de corrupção. Esse tipo de coisa é abominável. E isso explica porque
tanto quanto como igreja quanto como sociedade, nós estamos cada vez pior, porque o sal deixou de salgar, a luz deixou de brilhar. E como igreja, nós estamos, na verdade, pondo em prática o que a gente quer. É só dar um jeitinho. Se aqui eu não gostar, se aqui eu não concordar, pode ser a igreja mais fiel do mundo. Eu vou dar um jeito de procurar um outro pastor, uma outra igreja que tem o mesmo nome de presbiteriana. Vamos manter a crítica no nosso universo presbiteriano, que tem o mesmo nome, porque aí eu digo, olha, tá vendo? Eu sou crente, eu sou presbiteriano, eu estou na igreja presbiteriana. E aqui é porque aqui o pastor já pensa diferente, já pratica diferente, é só o diferente. E com esse diferente você vai para o inferno. O diferente pecaminoso, né? Porque nem todo diferente é saudável. E o que está acontecendo é justamente o entendimento humano no lugar do divino. É a prevalência da interpretação humana sobre a interpretação bíblica. E esse é um problema muito grave. Então, a marca de sermos verdadeiros crentes é termos o entendimento bíblico como verdadeiro, a interpretação que a Bíblia faz dela mesma como verdadeira. E com isso termos as mesmas doutrinas, com a mesma fé, com o mesmo culto, com o mesmo tudo. O cristianismo, quando for assim, não haverá diferença se a presbiteriana é daqui, dessa região, ou daquela outra, do norte, do sul, não haverá diferença. Da mesma forma, não haverá diferença se você entra numa igreja verdadeiramente cristã, protestante, etc., e que tem outro nome, essa igreja é congregacional, não importa, vai ser o mesmo culto, as mesmas doutrinas, as mesmas coisas. Mas quando não, aí dá essa diferença toda. Umas entendem música de um jeito, outras entendem de outro. Louvor, não, né? Aí umas entendem batismo de um jeito, outras entendem de outro. Batiza criança, não batiza criança. Batiza por imersão, batiza por aspersão. E aí começa a confusão. Uns entendem que a Santa Ceia deve ser em todo culto, outros dizem que não. Outros dizem que, olha, é só para os crentes da igreja que deve ser administrado. Outros, não, pode ser para qualquer um. E lê o texto de Paulo lá, examine, pois, o homem a si mesmo, e aí a pessoa que se vire. E aí você evita problema e tal, e consegue sofisticadamente o quê? Mandar todo mundo para o inferno, colocar todo mundo sob juízo ali. Quer dizer, é muita confusão, são muitas interpretações que vão sendo dadas. O processo disciplinar em um lugar ocorre de um jeito, em outro lugar de outro. E o que muitas vezes prevalece é um processo disciplinar político, meramente político, como ferramenta de controle, dominação, como mensagem de ameaça, de intimidação. É uma forma totalmente inquisitória, mas uma inquisição mais sofisticada, né, etc. Então, ver, aqui a gente poderia listar várias coisas, vários problemas, várias ameaças que nós temos quando a palavra de Deus passa a ser determinada de acordo com a minha interpretação e não com a interpretação que ela faz de si mesma. Então, não, a Bíblia não depende de quem interpreta. A Bíblia não depende da denominação. Então, se você é um crente, não importa se leigo ou já maduro, numa igreja, numa denominação, e está vendo que o seu pastor, o seu conselho, não está realmente seguindo toda a escritura, lutando por isso, se a denominação está se afastando, lute pela pureza, com respeito, com humildade, mostre lá a pureza. Olha, nós estamos fora, não importa a denominação sua, se você é presbiteriano ou não, onde você estiver. Mas isso é entendimento daquele grupo, é entendimento daquele pastor. Não, não é entendimento daquele, é o entendimento bíblico que é válido. Portanto, mostra isso, sendo isso a verdade, com humildade, com oração. Se não querem, se ninguém quer, faz igual a Josué. Então, escolha quem se vai. Eu e minha casa serviremos ao Senhor.